Oi, mãe. Eu sou o Dr. Pedro, pediatra formado pela USP, e nos próximos 10 minutos você vai descobrir o segredo que transforma bebês em crianças que comem de tudo e com prazer. E não importa se você vai começar a introdução alimentar ou se você já está nela e o seu filho está recusando algumas comidas. Você vai sair dessa aula sabendo exatamente como criar a relação saudável e sem estresse com a comida. E olha, eu não estou falando de truques ou métodos milagrosos, eu estou falando de ciência aplicada de forma simples, que já transformou a vida de centenas de milhares de famílias que eu atendo. Imagina só, daqui 10 minutos, quando essa aula terminar, você vai finalmente ter nas suas mãos o conhecimento para poder mudar completamente a relação do seu filho com a comida, para sempre. E ao final dessa aula, você não vai mais se sentir perdida, ansiosa. Você vai se sentir empoderada, com um plano claro na cabeça e sabendo o que fazer para o seu filho crescer com uma relação incrível com a comida. Mas antes, eu preciso te explicar o porquê você acaba tendo essas dificuldades na introdução alimentar. Você provavelmente está presa no que eu chamo de ciclo da mãe ansiosa. Isso acontece quando você começa ou começou com a papinha bem lisinha, peneirada, porque você acredita que é mais seguro e fácil para o bebê engolir. Ou quando você insiste na recusa, tentando dar só mais uma colheradinha, porque fica com medo dele não comer o suficiente. Ou quando você oferece sempre os mesmos alimentos que ele já aceita: banana, maçã, batata, porque pelo menos assim ele vai comer alguma coisa. O problema é que todos ensinam essas estratégias como se fossem corretas, mas na verdade elas criam exatamente o oposto do que você quer. Bebês dependentes, seletivos e refeições cheias de estresse. Eu sei como você se sente, porque todo dia eu atendo dezenas de mães aqui no consultório, contando que já tentaram de tudo para fazer o bebê comer. Elas já misturaram legumes na fruta, já fizeram aviãozinho, já subornaram para tentar dar uma sobremesa depois, fazem comidinhas mais coloridas possíveis e nada resolve. Todas chegam desesperadas. Então foi aí que elas começaram a aplicar técnicas corretas para a introdução alimentar. E em pouco tempo elas passaram a ver os filhos explorando os novos alimentos, comendo sozinhos, refeições voltando a ser prazerosas em casa. Sabe qual foi o segredo? Elas pararam de fazer o que todo mundo ensina e começaram a aplicar técnicas mais modernas para a introdução alimentar. E qualquer um pode ter sucesso desde que siga o que eu vou te ensinar agora. Eu vou te ensinar e vou te mostrar as técnicas adequadas para você entender o que essa introdução alimentar moderna com método científico pode te ajudar. No método velho, você estava acostumada com a papinha lisinha, você dava tudo na colher, contando cada garfada. Você insistia quando a criança recusava, você oferecia sempre os mesmos alimentos seguros. E o resultado, qual foi? Bebês dependentes, seletivos e as refeições estressantes. Até que as mães começaram a descobrir o que são as formas corretas e modernas, com métodos científicos, para você fazer a introdução alimentar. Exposição variada desde o início, bebês exploram com as próprias mãos, respeitam os sinais de saciedade das crianças, estratégias específicas para cada textura e sabor, e o resultado são crianças autônomas que comem de tudo e com prazer. É uma diferença gritante, não é? O motivo pelo qual os métodos que vou explicar funcionam são os princípios da exposição repetitiva e prazerosa. O bebê ele precisa de 8 a 12 exposições ao mesmo alimento para que ele realmente aceite e goste dele. Mas aqui está o pulo do gato. Essas exposições, elas não podem ser forçadas ou estressantes. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, se você quer que seu bebê coma cenoura, não adianta você insistir papinha de cenoura por 5 dias seguidos. Isso vai criar uma aversão. O correto, eu vou te explicar em dias, que fica mais fácil. Desculpa. Você vai oferecer no primeiro dia um palitinho de cenoura cozido para ele explorar. No terceiro dia, você vai oferecer uma cenoura ralada, misturada em algum alimento que ele gosta.
No sexto dia, você vai oferecer uma cenoura em formato diferente, pode ser, por exemplo, em rodelas. E no 10º dia, você vai oferecer uma cenoura crua, porque ele vai experimentar numa textura diferente, por exemplo, o cru, ele é mais crocante. A cada exposição, sem pressão, o cérebro, ele vai se familiarizando com aquele alimento e vai acontecer uma mágica. Ele passa a aceitar naturalmente esse alimento. Porque ele passou por todo esse ciclo que eu estou mostrando para vocês na tela. E essas metodologias, elas funcionam, pois não são assim, algo antigo, não. Elas têm o que é de mais moderno no mundo da introdução alimentar. Ciência, ciência aplicada de forma simples. Elas funcionam com as mães que eu atendo aqui no consultório e vai funcionar com você também. Eu sei que você deve estar se perguntando assim, igual todas as mães que me perguntaram no consultório: doutor, e se meu bebê engasgar? Eu tenho muito medo de dar comida em pedaço. E esse medo, ele é natural. Mas você saiba que se você oferecer esse alimento no tamanho, na textura correta, o risco de engasgo ele é mínimo. Por exemplo, a maçã a gente pode fazer em formato de palito, né, no formato de um dedo. A banana, a gente pode usar ela no seu tamanho, no seu formato normal, natural, e só metade com a casca. Então, existem infinidades de cortes seguros e adequados. Mas, mãe, eu posso te mostrar como você pode aplicar tudo isso e muito mais de forma prática e segura para aproveitar ao máximo cada fase do seu filho na introdução alimentar em 1 minuto. Você vem comigo nessa? Então, por isso que eu criei esse curso de introdução alimentar sem medo. Ele é um método completo. Ele é um passo a passo que vai te guiar desde o primeiro alimento até o seu filho comer tudo em 1 ano de idade. Dentro do curso, a gente vai ter os métodos de introdução alimentar. Então, a gente vai ter o BLW, a papinha, o método participativo. A gente vai ter protocolo de segurança com cortes adequados de cada alimento para evitar o engasgo. A gente vai ter protocolo para evitar alergias. A gente vai ter como cortar os alimentos de forma correta. A gente vai ter a manobra do desengasgo prática ali para você ver como ela é feita. A gente vai ter plano de ação para seletivos, como reverter a seletividade alimentar. A gente vai ter 21 estratégias para expandir o paladar do seu filho de forma correta. A gente vai ter receitas de pratos nutritivos em 10 minutos. A gente vai ter aula de higiene bucal na infância. É muita coisa que você vai ter. E essa fase do seu filho, ela é muito importante, porque ela vai influenciar na relação dele com a comida para sempre. E aí, vale a pena ou não? E o melhor, esse treinamento ele está com preço muito bom numa promoção de lançamento. Se você está vendo ele aí com desconto de R$ 640 por 12 vezes de R$ 15, vamos aproveitar. Esse é o nosso melhor preço, que em breve vai subir. Então, se você quer transformar as refeições da sua casa em momentos de prazer e descoberta, se quer ver seu filho crescendo saudável e comendo de tudo, clica aqui nesse botão aqui embaixo e garanta agora a sua vaga. E olha, eu tenho tanta certeza que isso vai funcionar com o seu bebê, que eu te dou uma garantia de 7 dias. Ou seja, é risco zero para você. Clica aqui no botão abaixo e aproveita essa oferta agora mesmo e eu te vejo lá comigo.